Então, nós estamos vivendo um momento de muitos desafios climáticos e eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Todos nós estamos presenciando situações aqui no Brasil alarmantes, sejam de extremos de água excessiva ou falta de água. E agora nós estamos vivenciando um final de inverno, desde o final de inverno, o início da primavera, verão, outono, inverno, primavera, de novo, desde o início da primavera, mês de setembro, que vai começar agora, com um céu que eu acredito que poucos de vocês já tiveram. Eu, por exemplo, não me lembro de nenhum céu desta cor nesse início de primavera. É nesse final de inverno, início de primavera, que nossos invernos eles são marcados por céus muito azuis, né, com uma beleza de céu azul. E aqui onde eu moro, em Minas Gerais, num lugar alto, o céu completamente azul, normalmente, e aquela beleza, né, de ver o céu azul de inverno. Então, nós estamos vendo o céu cinza. Há muitos dias que está todo mundo vendo o céu cinza, e São Paulo chegou a ter o pior ar de poluição do mundo há poucos dias atrás, e nós também vivenciamos uma chuva preta, chuva de tanta poluição e de tantos problemas climáticos. Então, todos nós, com certeza, estamos impactados por isso, seja em níveis de saúde, as pessoas estão passando mal, estão adoecidas, estão com problemas respiratórios, seja também do lado de observar como que a natureza está e como isso impacta a nossa vida como seres humanos, como raça, como momento histórico nosso. O que nós precisamos, como é que nós vamos nos implicar nessa situação? Qual é o nosso ponto? Eu moro perto de uma mata e muito próximo, a mata chega aqui, tá encostada aqui aonde eu estou falando com vocês. Então, é muito alarmante observar tudo isso. É muito assustador ver como que os animais eles estão sem lugar, eles estão sem comida, como a gente está vendo chegando animais que nunca chegaram aqui, bandos de coatis com fome, desesperados, assim, todos os animais passando por muitos desafios, assim como nós, que somos esses animais humanos e que muitas vezes somos os provocadores dessa situação. O que fazer? Então, o que nós podemos fazer? Individualmente, nós temos poucas condições de fazer alguma coisa no nível concreto, mas coletivamente sim. Mas a proposta que eu quero colocar para vocês aqui é uma proposta energética, é uma proposta de autorreflexão, não das nossas posturas também concretas, do tipo da nossa consciência ecológica e tudo mais. Mas eu creio que a maioria das pessoas que me escutam e que estão aí são pessoas que não têm esta influência, digamos assim, eu imagino, né, em termos de grandes plantações ou grandes desmatamentos, nada disso. Mas nós, cidadãos comuns, que estamos aqui vivendo e sofrendo as consequências de uma seca desse jeito, o que a gente pode fazer em nível energético? O que nós podemos refletir sobre isso neste nível? Então vamos partir do princípio de que o que está fora está dentro. Então nós somos, existe uma relação entre o interno e o externo. Então o que nós estamos vivendo nesse momento? Externamente, estamos vivendo um momento de secura. Então, o que eu proponho é que a gente observe esta secura interna. Essa secura deste nível emocional, espiritual, da nossa energia. Como é que nós estamos neste momento? No nível físico, todo mundo está dizendo que a gente precisa se hidratar. E no nível emocional e espiritual, nós precisamos também nos hidratar. E qual é essa energia da água que que ela está afastada de nós, ela está ausente, ela não está se presentificando na nossa vida nesse momento, porque nós estamos com falta de água.
Então, a falta de água, ela está presente hoje no mundo externo, no nosso mundo aqui externo. Estamos sem água. E no mundo interno também, se você não bebe água, você vai ficar desidratado. Mas o que que isso tem a ver com a nossa vibração? Então, aqui nós precisamos de entender que essas culturas nativas, elas todas vão falar do impacto que nós temos no meio ambiente, no externo, na vida, na coletividade, com os nossos ações, mas também com os nossos pensamentos e com as nossas emoções, porque todos os pensamentos e emoções e a nossa vibração energética, ela é uma energia, então ela se espalha, ou seja, ela contamina outros ambientes. Então, dentro do xamanismo, eles acreditam que se você e também agora falando, comparando o xamanismo com o hinduísmo, que são do Mahalila, que são as minhas grandes forças assim, de referência espiritual. Então, no xamanismo eles falam isso, que, por exemplo, uma mente muito pensante, excessivamente pensando, carregada, ela é uma mente poluída e ela tem uma vibração que atrai insetos, isso dentro do xamanismo. Então, essas vibrações desarmônicas, elas atraem determinados tipos de insetos. Quando a gente vê uma rede elétrica, alguma coisa assim, atrai determinados tipos de animais, principalmente de insetos. Isso dentro do xamanismo, que eles falam isso. Então, a nossa mente desarmonizada, ela atrai determinadas situações, a gente sabe disso. Então, se uma mente desarmonizada atrai determinadas situações, isso a gente não tem muitas discussões sobre isso, todo mundo, de certa maneira, já percebe isso e já viu isso, e tem experiência própria, pessoal, então isso não é um grande mistério falar disso, que nós atraímos as situações, então nós interferimos nas situações. Então, dentro do hinduísmo, a forma pensamento se chama bhutas, ou formas pensamento, outra tradução para bhutas. E esses bhutas são aquilo que o que produz a nossa mente, de subproduto, e que você não tem controle sobre isso, porque é uma vibração, e toda vibração e toda energia, ela se encontra os seus similares e cresce. Então, na visão hindu, os bhutas, eles crescem, eles se aglomeram em outros de pensamentos semelhantes e vão criando formas pensamento, que na teosofia se chama formas pensamento. O que é uma forma pensamento? É uma forma pensamento negativa, então assim, o negativo, ele tem vida própria, uma vida com uma inteligência não discriminatória, não sabe. Então esses bhutas, eles vão crescendo como formas de pensamento, eles vão crescendo como se fosse quase uma entidades, como se fosse, na visão hindu, como fossem demônios assim mesmo, que vão crescendo sem uma consciência, porque nós vamos colocando ali, naquele conglomerado de pensamentos coletivos, uma força. Cada hora eu coloco uma coisa, um outro pensamento meu, outro do outro, e ali nós vamos somando esses pensamentos negativos e eles interferem em tudo. Eles interferem na nossa mente, na mente dos outros, nos ambientes que ficam carregados, sobrecarregados. E ali a gente vai entendendo que se você tem um pouco de sensibilidade, você vai conseguir perceber isso. Por exemplo, quando você chega na casa de uma pessoa e sente ali uma energia muito pesada e negativa, porque aquelas pessoas têm um hábito de um pensamento muito negativo, um ambiente de muita violência, de muita agressividade. Então, quando uma pessoa sensível, ela chega nesse lugar, não precisa ser extremamente sensível, razoavelmente sensível, você percebe que ali tem uma sensação desagradável, que te dá uma sensação desagradável, e ali a gente vai observar que essa sensação desagradável, ela interfere na vida daquela pessoa, então as coisas não fluem, os aparelhos costumam não funcionar, exemplos assim, cada um interfere na vida material, é isso que eu quero dizer, interfere na nossa vida material. É uma sequência de eventos que vem lá do não manifesto, da parte energética, emocional, e ela chega na Terra, ela chega na manifestação e interfere nessa manifestação que nós temos aqui no nosso dia a dia. Então, o nosso pensamento, a nossa vibração, a nossa energia, ela interfere no mundo manifesto. Isso
Não, isso já está mais do que provado. Nós vivenciamos isso, nós temos experiências disso, eu tenho certeza que vocês têm experiência disso. Então, de que maneira nossa mente está contribuindo para um desequilíbrio ecológico? De que maneira a nossa mente está contribuindo para isso? Então, vamos colocar aqui esta pergunta e essa intenção de nós, da parte que nos cabe pegando aquela música, da parte que nos cabe desse latifúndio, a parte que nos cabe, a pequenina parte que nos cabe, não estou colocando a parte toda da história, mas a pequenina parte que nos cabe desta situação, é nosso dever, não importa qual o tamanho da parte que te cabe, se o que está acontecendo é 100% e te cabe 2% dessa situação, então esse 2% é da sua responsabilidade. E qual é a nossa? É pessoal e individual. Então, primeiro, trabalhar a nossa mente e trazer, e é isso que eu estou querendo propor, trabalhar as nossas emoções, a nossa energia como um todo, que não é só a mente, a nossa energia emocional, a nossa energia mental, que está relacionada nesse momento com a manifestação de uma grande seca. Então, o que em nós está seco? Essa é a pergunta. O que em nós está seco e precisando de água, precisando de emoções puras, precisando de abertura, precisando de circular a energia da água? O que é uma coisa seca? O que é uma pessoa seca? Nós vamos trazer essa pergunta. O que é ser seco? O que é ser seco? Quando você fala uma pessoa é muito seca, você está dizendo que ela é o quê? O que falta? O que falta em nós quando a gente se sente seco? Qual é essa vibração da água? O que a energia deste elemento traz para nós? O que a água nos traz? A água, ela vivifica. Um lugar sem água, ele não tem vida. Então, nós não podemos sobreviver em algum lugar sem água. As grandes civilizações antigas, todas se desenvolveram ao longo de grandes rios. O Egito, todas essas civilizações, elas surgem ao redor de um grande rio. Então, ou seja, ela está ao redor da água. A água é vida, a água purifica, a água vivifica, a água ela amolece. Então, o que a água faz? O que este elemento faz? Ele traz para nós uma vida, ele traz para nós um fluxo, ele traz para nós uma flexibilidade. Então, você imagina um barro duro, uma argila dura, ela é incapaz de ser moldada, ela se quebra. Então, quando eu coloco água nessa argila, ela fica maleável, ela muda de forma, ela é capaz de ser trabalhada. Então, o contrário de água é endurecimento. Então, dessa mesmo barro que pode ser moldado numa peça numa obra de arte, no utensílio para nós, ele é simplesmente um barro seco, um tijolo pesado que não serve para nada, que é só um peso. Mas quando você coloca a água ali, ele é moldado e toma uma forma. E ali toma uma forma de beleza, toma uma forma utilitária. Ela tem uma forma diferente daquela coisa sem forma e dura. Então a água, ela entra, esse elemento água, ele entra mudando formas, ressignificando. Então, se nós não temos o elemento água dentro de nós, o que nós ficamos? Ressecados. E os velhos, por exemplo, quando eles deixam de tomar água, é muito comum eles terem surtos, parece que eles estão com Alzheimer, mas na verdade eles estão desidratados. Então, dentro do extremo, quando a gente vai ver uma pessoa mais idosa que está desidratada e que está com confusões mentais, nós vamos entender que a água ela é importante nas nossas sinapses. Então, sem a água, nós ficamos na confusão mental. Então, se você não bebe água o suficiente, meu pai, ele morreu há pouco tempo e ele era idoso, tinha 93 anos e a gente ficava lá o tempo inteiro levando um copo d'água a cada 1 hora para ele, porque ele, sem água, ele tinha episódios que pareciam demência, mas ele não era demente, mas que pareciam porque estava faltando água.
Então, a água possibilita que o nosso cérebro ele funcione corretamente. Então, sem água física, sem a água física, nós ficamos confusos. Mas sem o aspecto da água no nível espiritual e emocional, nós também ficamos confusos. Nós ficamos desorientados. Então, o que em nós está precisando de água? E essa é a grande reflexão que eu trago hoje, importantíssima, porque nós precisamos fazer as pazes com a água. Por que é que nós ressecamos? Por que que nós não nos abrimos e endurecemos na nossa rigidez egóica? Então, esse enrijecimento egóico, essas autoafirmações de si mesmo, do seu lugar no mundo, isso tudo é rigidez. E tudo tem a ver com falta de água, no sentido metafísico da água. Então, quando uma pessoa ela é rígida nos seus pensamentos, quando ela não se abre para ouvir o outro, para aprender com o outro, que a água leva tudo, carrega tudo, limpa tudo. Então, se eu estou rígida num ponto de vista, sou incapaz de compartilhar, incapaz de abrir e deixar que a energia dessa emoção da água, a água também tem a ver com emoções, então a água tem um excesso, né, tem a ver com aquela parte emocional que está ali aflorando de uma maneira descontrolada, como também nós já tivemos isso neste ano ainda, no Rio Grande do Sul. Então, o que nos cabe nessa situação? Nos cabe olhar para a nossa secura interna. Nos cabe olhar para isso, por que eu estou no momento que estou vibrando nessa energia, que essa energia está aí. Nós não estamos rígidos demais, nós não estamos, por acaso, inflexíveis demais. O que está faltando? Os secos emocionalmente. A pessoa seca emocionalmente é aquela pessoa que não compartilha, não se abre para nada, não tem trocas, não tem aquela coisa da água fria, quando entra dentro da gente, é frescor, não tem frescor. A pessoa rígida, ela não tem frescor. Ela não tem o frescor de um jovem, por exemplo, de uma criança. Uma criança, ela é toda, em termos físicos, toda hidratada, né? Toda cheia, ela retém aquela água e ela tem aquela leveza. E nesse final de semana que teve esse trabalho aqui, apareceu repentinamente 3 crianças, e como eu pedi para as pessoas trazerem flores para nossa oferenda, elas vieram com flores na cabeça, assim, com um arquinho de flores, sentaram, então entrou 3 fadas, pareciam 3 fadinhas com flores e sorrindo para todo mundo. Parecia, era uma suavidade, era uma leveza, era um movimento que deixou todo mundo assim com o coração aberto. E é isso que a água faz para a gente. É isso que a água traz para a gente. Ela traz esse fluxo, ele traz esse frescor. E o contrário disso é a rigidez. O contrário da água é a secura, é a rigidez. Então, se fora de nós estamos vivendo essa secura e essa rigidez, nos cabe perguntar em que ponto da nossa vibração energética nós não estamos secos. E fazer esta intencionalidade, quando você estiver com um copo de água, é a minha proposta, abençoar a água. Isso é muito importante nos trabalhos espirituais, a bênção dos elementos, a bênção do fogo, a bênção do ar, a bênção da terra, a bênção da água, bênção das águas. Mas nós podemos ver isso em várias passagens, inclusive de todas essas culturas antigas, os rituais sagrados que se fazem com água. O batismo, por exemplo, no cristianismo, é feito com água. Então você vai ali batizar-se, ou seja, vai purificar. O que a água vai fazer? Quando você está batizando, você está purificando. E a água tem esse poder de purificação dentro de nós. Então, a água, essa secura que está fora, em algum nível está dentro. E nós precisamos, até pelo meio ambiente, abrir, porque nós somos meio ambiente, né? Nós não estamos separados, nós estamos ali. Que parte que nos cabe dessa secura? Qual é a parte que nos cabe dessa secura? Se não cabe nada físico para você, eu não desmatei, eu não, sou uma pessoa que tem uma responsabilidade ecológica, se não é nada disso que você fez no nível físico, observe no nível emocional e no nível da sua vibração, se você não está seco demais.
seco demais. Então, quando a gente fizer as pazes com o elemento água, pedindo as bênçãos do elemento água, o elemento água estará disponível, com certeza, para todos nós, porque nós invocamos esses elementos. Nós temos essa possibilidade de invocar, de pedir as bênçãos das águas, mas a bênção da água, com certeza, ela não é só para molhar sua grama. A bênção da água é para deixar você com esta capacidade de fluxo, com esse frescor que a água traz, o contrário de uma pessoa seca é o quê? Responda você essa pergunta. O contrário de alguém seco é alguém o quê? Vocês podem me dizer amoroso, aberto, flexível, aconchegante? Quando você senta perto de um rio, o que acontece? Quando você vai numa cachoeira, o que acontece? Então você coloca seus pés num riacho de águas cristalinas, o que acontece com você? Você purifica, se sente descansado, se sente acolhido, se sente renovado. Você é um rio para outra pessoa? Que quando as pessoas sentam perto de você, elas se sentem renovadas, acolhidas, purificadas, ou o contrário. Ou você é tão seco que a pessoa sai empoeirado quando está perto de você. Sabe o contrário daquela terra vermelha? Aquela terra vermelha, seca, que não chove, e você passa naquele lugar e o seu carro sai imundo de lá, imundo, e aí tem aquele pó vermelho em todas as gretas do seu carro. Você manda lavar o carro, mas você abre lá o porta-luva, tá cheio de pó. Para todo lado tá cheio de pó. Nós estamos assim. Nós abrimos a janela, tá cheio de pó. Qualquer coisa que você está fazendo hoje está poluído. Não é o mundo que está poluído, somos nós, estamos poluindo, estamos poluídos. Nós estamos empoeirados, nós estamos precisando da purificação das águas. Então, abra-se para a água na sua vida, abra-se para a água na sua vida. E quando você for beber um copo d'água, abençoe a água e peça, intencione que essa água te purifique, que essa água te vivifique e que essa água te amoleça, que essa água te traga esta vida de um rio cristalino. Que você seja esse rio cristalino, que você expresse na vida nesse momento como um rio cristalino, como um rio que purifica, que vivifica, que refresca o ambiente. Vocês já sentaram perto de um rio cristalino? Esses dias eu fui na Serra do Cipó, aqui perto. Então a gente viaja longe para ir atrás de uma cachoeira, para ir atrás de um rio de águas cristalinas. Ali quando você vai chegando perto, você já vai ouvindo a água do rio, você já vai ouvindo e você já vai abrindo seu coração, vai ficando feliz e vai caminhando e vai ficando feliz, porque ali tem um rio de água cristalina. Aí na hora que você chega lá, ai que delícia, que vontade de tirar o sapato, você tira o sapato e você põe o pé dentro do rio e dá aquela sensação de frescor dentro de você. A sua mente acalma e faz assim, que rio, que delícia de rio. E aí a pergunta é, você é este rio? Então o nosso desafio é que a gente seja esse rio, que a gente seja este rio, que a gente abençoe as águas e nós sejamos a água, que nós sejamos esse rio cristalino. Esse rio de águas puras, cristalinas, purificadas, que vivifica, que ajuda, que traz vida a um lugar. E aí as águas vão voltar para nós. Então, para todos, uma boa semana. Água pura, não só no nosso copo, este daqui, mas aqui também no nosso coração. Um beijo a todos vocês.